Os 5 minutos que podem mudar a história do seu pet shop. Isso mesmo, os 5 minutos que podem mudar a história do seu pet shop. Um acidente, ele não avisa quando vai chegar. E o preparo não pode demorar para ser feito. Bora, vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece na realidade dentro do nosso pet shopping? É isso que a gente vai falar agora. De vez em quando eu vou estar conversando com vocês aqui no Instagram, às vezes eu vou estar conversando com você no YouTube e vocês vão perceber essa mudança, mas vai ficar gravado nos 2 canais para você poder assistir aonde você acha melhor. Então, bora! Vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece na real dentro do nosso pet shop e quais são os riscos que a gente corre dentro do nosso trabalho? É isso aí. Um acidente não avisa quando chega e o preparo, ele tem que estar na ponta da língua, na ponta dos dedos, na sua preparação, perto da sua equipe. A sua equipe precisa saber fazer isso. Então, assim, hoje eu não vou conversar sobre banho-tosa, ou sobre faturamento, ou sobre marketing. Nós vamos falar daqueles 5 minutos que ninguém gosta de imaginar, mas que podem acontecer em qualquer pet shop, em qualquer empresa, na verdade, que trabalhe com um ser vivo, seja um animal ou seja uma pessoa. Então, bora! Vamos lá, vem conversar comigo. Manda essa live para o pessoal que você conhece, que também tem pet shop, que também quer trabalhar, que também quer colocar o melhor treinamento na equipe deles. Então, vamos lá, vamos refletir um pouquinho aqui comigo. Quantos animais passam pela sua empresa todos os dias? Multiplica isso pelo mês. Quantos colaboradores trabalham com você? Eu sei que muita gente que me segue aqui trabalha sozinho, trabalha só com o marido, ou tem um colaborador, tem 2 colaboradores. Por quê? Porque o meu foco é justamente pegar essas empresas pequenas e poder aumentar o faturamento delas para dar qualidade de vida. Então, eu sei que às vezes vocês têm poucos colaboradores, mas esses poucos colaboradores precisam ser cuidados. Aí, qual é a próxima pergunta que a gente tem que fazer? Como que todo mundo está trabalhando nesse intermeio aí, né? Como que a equipe está lidando com esses animais? Você está conseguindo treinar essas pessoas que estão ali na ponta, na frente da sua empresa? Se acontecer uma emergência hoje, a sua equipe sabe exatamente o que fazer? Essa é sempre a pergunta que deve ser feita. Porque nem sempre você está à frente à empresa. Eu conheço pessoas que me dizem que já tiveram pessoas que disseram, não, Sandra, eu fiz um curso de auxiliar veterinário, então eu sei atender emergências. Só que daí a gente coloca aquelas pequenas emergências que ninguém lembra que acontecem dentro do banho-tosa. Fiz uma tosse higiênica e a pele irritou. O que eu faço a partir daqui? Como é o tratamento? Né? Como que eu vou lidar com essa situação? Então, isso precisa ser pensado. Né? O que que a gente faz nessa situação? Você e a sua equipe estão preparados para isso? Me contem aqui nos comentários. Ó, o Rodrigo disse que a equipe dele não está treinada, que ele saberia até o que fazer, mas se eu não estiver, minha equipe vai ficar correndo para um lado para o outro. Isso é normalmente, Rodrigo, o que acontece na maioria das empresas, tá? Né? Uma das pessoas detém o conhecimento, mas ela não está 100% do tempo ali preparada para atender, e o que acontece é que o resto das pessoas ficam, vamos procurar a pessoa que poderia deter esse conhecimento, e acabam não fazendo os primeiros socorros, aquela coisa que deve acontecer nos primeiros 5 minutos. Né? O que tem que ser feito ali, de imediato? Quando a gente pensa em acidentes, a nossa mente imagina coisas muito graves, né? Mas a realidade, na verdade, ela é diferente. Né? A gente pensa nas quedas, num engasgo, uma convulsão, uma parada respiratória, uma hipertermia. Isso a gente já teve mais acesso, porque muitos casos vieram à tona, né, na internet sobre a hipertermia, que não necessariamente foi um animal colocado num lugar com excesso de calor. Ele pode chegar à hipertermia por estar num lugar quente, mas por estar muito ofegante, com uma respiração acelerada, pode ser por causa do estresse, pode ser por causa do medo. Então, isso apareceu muito nas mídias, né? Então, isso está bastante falado. Mas, por exemplo,
Quem trabalha com creche, a gente vê briga nas creches. E não necessariamente são brigas graves, não necessariamente são brigas que rasgaram um animal. Mas a gente sabe agir naquele pequeno detalhe, naquela pequena mordida, no local em que ficou um pouco de inchaço, para que aquilo não piore, para que aquilo não reverbere mal com o responsável por aquele animal, para que a gente proteja o nome da nossa empresa, a reputação que a gente constrói, né? Uma fuga. Ninguém é livre de uma fuga, gente. Não tem como você dizer que sempre está 100% blindado, mas você tem como aumentar o número de barreiras para evitar que isso aconteça. Uma queimadura, uma mordida num colaborador, também é um acidente dentro da nossa empresa. Uma reação alérgica. Como é que você vai garantir que um animal não vá ter uma reação alérgica? O cachorro da minha mãe, ele tem reação alérgica a um dos shampoos mais famosos do mercado. Ele simplesmente, você dá banho nele com aquele produto, ele já começa a se coçar. Se você repetir o banho na semana seguinte com aquilo ali, aí aquela coceira vira inteira, né? Então, assim, quando existe uma possibilidade ou uma suspeita que eu tenho de que ele tomou o banho com aquele shampoo, já chego em casa, eu já faço todas as manobras que precisam ser feitas para cessar aquela coceira, sem eu utilizar corticoide, sem eu utilizar uma medicação que eu sei que pode, a longo prazo, trazer malefícios para o meu animal. Então, isso a gente precisa prestar atenção. A maioria dessas situações, ela começa pequena. O problema é quando a gente não sabe exatamente o que fazer e ela cresce, como se tivesse colocado fermento na situação. Às vezes, a maneira como que você comunica o responsável é o suficiente para fazer aquilo ali pegar fogo, como se você tivesse colocado algo inflamável ali, né? Então, assim, a gente tem que perceber que a sua equipe, ela precisa saber o básico para poder estar treinada ali. Ninguém sabe, né, qual é o próximo passo. Aí cada um vai fazer uma coisa. Aí todo mundo entra em pânico. Aí um acha que tem que ligar para o responsável, o outro acha que já tem que correr atrás do veterinário, mas deixar o animal sozinho na sala. Então, quando entra todo mundo em pânico junto, ninguém vai fazer realmente o atendimento que precisaria ser feito para aquele animal naquele momento. Então, se você está com essa vidinha na sua mão, precisa, né? Precisa estar preparado. A gente tem que saber o que fazer. Quem está ali trabalhando naquele momento tem que saber qual é o primeiro passo, o segundo passo, até que esse animal possa chegar com segurança até um veterinário, se for necessário. Mas muitas das situações que a gente fala aqui, o animal vai acabar nem indo até o veterinário, porque lembra, o importante é você saber agir na coisa enquanto ela é pequena, para justamente não deixar que ela cresça e traga um problema grande para sua empresa. Sabe aquele lacinho que foi colocado e pegou um pouquinho da pele e a pele ficou irritada, parece que vai cair o pelo? O que, que a gente tem que fazer na situação daquele pelo ali? Um cachorro que está com uma secreção muito grande dentro do ouvido, a gente vai ter que limpar aquele ouvido, mas aquele ouvido vai ficar irritado após a limpeza. O que que a gente tem que fazer ali para evitar os malefícios dessa situação? Então, as pessoas precisam saber fazer, agir nessas situações grandes, mas você tem que estar muito alerta para saber fazer os atendimentos nas pequenas coisinhas. Tá, um cachorro quebrou a unha dentro da máquina de secar. Tá, ele estava com a unha muito grande, que não foi cortada antes do banho, ele foi para a máquina, ele prendeu e ele quebrou a unha bem próximo da raiz. Como que a gente age numa situação dessa? Por quê? Você pode estancar o sangue, mas o que conversar com o responsável? Quais são as sequelas que podem ficar nesse dedinho? Quais são os cuidados pós isso que a gente tem que ter em casa? Porque foi culpa do pet shopping? Não, aquele animal estava com a unha grande e quebrou. Não é uma culpa, mas é uma responsabilidade do pet shop? É. Por quê? Porque ocorreu enquanto estava dentro do pet shop. Então, é isso que a gente tem que entender. Nem tudo é culpa, mas a responsabilidade a gente tem que ter e saber o que fazer em cada uma dessas situações, ok? E o risco, ele não é só para o animal, é o risco para a sua empresa, é o risco para o seu colaborador. Então, existem várias situações, né? Quantos colaboradores sofrem mordidas? Será que isso é justo com o colaborador? Ou será que está faltando algum treinamento de comportamento? Ou, né? Porque assim, os pet shops me perguntam muito, né? Mas, Sandra, a gente deve ou não deve aceitar animais que são mais reativos, mais bravos?
Depende, a escolha é sua, não sou eu quem vai escolher. Agora, por exemplo, você decidiu que você vai atender animais que são mais reativos. Uma coisa que você e a sua equipe precisam ter é algum conhecimento sobre comportamento. Como se portar em frente ao animal, como parar um ataque. Você vai decidir ter uma creche. O mínimo que você tem que saber fazer sobre comportamentos é entender se um cão está reativo com o outro pelo olhar, se ele está com medo, por quê? Porque animais com medo também podem reagir. Você tem que saber separar uma briga, né, com segurança. Então, são alguns conhecimentos que você precisa adquirir se você decidir atender aquele número de animais. O que não pode é decidir, não, eu vou atender todos os animais, inclusive os agressivos, mas eu não vou dar um treinamento de comportamento para os meus colaboradores. Por quê? Porque daí eles vão receber muitas mordidas. E a empresa pode sim receber processos trabalhistas, porque, inclusive, com a nova NR1, nós temos que colocar nos cuidados ali, ó, da segurança do trabalho, os cuidados psicossociais. Então, um colaborador que está trabalhando todo dia com cães agressivos, ele não recebe treinamento para isso. É do tipo assim, ó, se vira e faz, mas ele não recebe treinamento para isso, é um risco psicossocial também. Tá? Então, a gente tem que estar ciente. Faço ou não faço? A decisão é sua. A maioria dos pet shops, eu tenho percebido aqui pela internet, que não aceita fazer. Eu, na minha empresa, fiz por muitos anos. Mas eu lidava muito bem com os cães e eu estava dentro do Bentosa fazendo o tempo todo. A partir do momento em que eu me afastei um pouco do Bentosa para poder atender mais como veterinária e também para atender aqui na internet, eu já não estava mais lá dentro o tempo todo. Eu optei por não atender mais, para não colocar a minha equipe ali. Mas você entende que não existe um certo e um errado? Agora, de cada 20 pessoas que comentam num post meu, cada 20 pessoas que me dizem, eu nem aceito, eu devolvo para o dono, eu no primeiro sinal vou devolver o animal, eu faço até onde ele deixar. A cada 20 pessoas que não fazem esse animal, um me diz, eu faço. Agora, você concorda que se você fizer, você tem, né, um conhecimento de comportamento e de como fazer esse animal com segurança, e você colocar uma precificação justa, porque esse animal é um animal difícil de fazer, você está nadando num mar azul. Você pode cobrar mais por esse serviço. Vocês podem olhar pelo Nilson dos Chow Chows, né? Tem pessoas que vêm de longe trazer o animal para ele fazer e pagam pelo serviço dele. Por quê? Porque a maioria das pessoas não quer fazer Chow Chow. Ele pegou a técnica dele com os equipamentos dele, ele leva a mordida? Leva, mas ele não desiste. Ele está se colocando naquela situação e cobrando por isso. Então, você não é obrigado a não fazer, mas tudo precisa ser uma decisão coerente com a resposta que você quer. Eu não posso dizer é uma regra, não, não façam. Existe um risco eminente. Não, não existe. Existe um risco se você não sabe como agir naquela situação. Existe risco para sua equipe, existe risco para sua empresa, porque se a sua equipe não está preparada e ficar muito nervosa, essa agitação e esse nervosismo passa para os animais também. Então, isso pode piorar muito a situação. Você entende? Então, o que precisa? Treinamento. Você precisa estar qualificado para fazer aquilo. Tá ok? Então, vocês conseguiram entender o que você tem que decidir? Você tem que ter clareza do caminho que você vai seguir e saber o que fazer. Agora, primeiros socorros, mesmo quem não atende animais agressivos, precisa saber, porque um animal bonzinho pode ter uma síncope, pode ter uma convulsão, pode ter um vômito após o banho. E aí, como é que a gente age nisso? Um animal, Sara, mas ele só vomitou. Sim, todo animal que vomita, ele pode broncoaspirar aquilo, tendo um problema respiratório. E aí, como é que a gente faz? Tá? Então, a gente tem que entender, né, o que você quer aí dentro, tá? Será que o risco é só para o animal? Ou será que o risco é para sua empresa também? Observa os animais que você está fazendo, os serviços que você está oferecendo, seja de creche, seja de loja. E eu digo riscos, por exemplo, você tem aqueles dispensers de colocar de ração. Você nem tem banhosa, você não tem creche, mas você vende ração. E você vai colocando um saco atrás do outro dentro daqueles dispensers, porque não consegue desmontar adequadamente para tirar todos os pozinhos, para fazer toda aquela higienização. Será que existe risco? Será que não pode desenvolver um fungo daqueles farelinhos mais velhos que ficam aí? A ração fica exposta à luz.
ela começa a oxidar os seus ácidos graxos. Será que a qualidade que você está entregando para o seu cliente é realmente a qualidade que estaria escrita no pacote? Será que você está conseguindo manter isso? Então, quando você tem que observar o que você está fazendo, é exatamente isso que eu quero que você pense. Agora, contenção de um animal, por exemplo. Uma contenção inadequada pode levar a problemas? Pode levar a lesões nos olhos, se você coloca aquelas focinheiras que pegam muito em cima e não tem proteção. Você pode causar hipertermia por estar mantendo o animal com a boca fechada, por isso que focinheira não pode ficar muito tempo no animal. Você pode ter uma contenção inadequada e o animal se debater demais e também ter uma hipertermia por estar lutando com você para poder sair da contenção. Então, você vai usar um animal reativo, você tem que saber fazer a contenção adequada. Tá ok? Então, assim, alguns animais, eles acabam se machucando, né, por estarem sendo atendidos por um colaborador sem esse treinamento, quando a equipe não está preparada. O animal sofre, a equipe sofre, a sua empresa sofre, porque é o seu nome que acaba sendo jogado. O tutor sofre, porque, gente, se eu souber que a minha coisinha, né, a minha cachorrinha sofreu de alguma forma em algum pet shop ou em algum atendimento, nossa, aquilo vai doer dentro de mim. Eu não sei se vocês têm cães aí, mas para mim, a minha, eu não quero que ela sofra com nada. Eu preciso fazer limpeza de tártaro nela, né? Eu quero fazer avaliação cardíaca, os exames sanguíneos, e eu vou levá-la no laboratório, porque eu não vou tirar sangue dela. Você entende? Eu me coloco no lugar de tutor. Eu sei o que é, porque eu tenho cães, eu tenho esse sentimento igualzinho pela minha. Quando perguntar se você atende a sua própria cachorra, não, fico desesperada. Parece que eu sou, sei lá, psicóloga quando eu tô olhando para ela. Quando a gente fala, né, que a gente precisa ter segurança dentro da nossa empresa, muita gente pensa, eu tenho câmeras de segurança. Tá, você tem câmeras. Mas se as pessoas não sabem agir nesses 5 minutos de uma emergência, o que você espera que as câmeras resolvam para você? Ou será que elas vão trazer mais problemas para você? Eu sempre tive câmeras, eu amo, eu recomendo que todo mundo tenha. Eu tinha câmeras em tudo, só não tinha dentro dos banheiros, tá? Mas o resto, tudo meu era filmado, inclusive a frente do meu prédio era filmada, pois eu conseguia ver as pessoas saindo até a esquina de um lado e até a esquina do outro lado do meu pet shop. Então, assim, eu amo câmeras. Agora, toda vez que alguém pedia para ver algo na minha câmera, aquilo me favorecia. Aí na sua empresa, se alguém pedir para ver as câmeras estão te ajudando ou elas podem te colocar em encrenca? Porque isso vai depender do treinamento da sua equipe. Então, assim, além das câmeras, o que você tem que ter? Você tem que ter contrato com os teus colaboradores, assine a carteira, faça as coisas certinhos, tenha boas instalações para você não correr risco de fazer um animal levar um choque, de fazer um animal ter algum problema dentro de algum equipamento que está mal instalado. Tudo é importante. Tudo dentro da sua empresa é importante, entendeu? Porque segurança é muito mais do que você também só saber lidar com aquele cão, né? É saber fazer saber o que fazer quando alguma coisa acontece. Então, por exemplo, você pode ter uma área úmida separada da área seca. Nem todo mundo consegue, mas se você não consegue, como você pode minimizar esse risco? De repente, com tapetes antiderrapantes, iguais aqueles tapetes que eu recomendo, por exemplo, para quem tem cães que escorregam no porcelanato da casa e podem ter displasia coxofemoral ou problemas de coluna. Você pode ter isso dentro do seu pet shop. Entende? Então você tem que ter clareza de aonde estão os seus problemas. Depois de mais de 28 anos de veterinária, eu aprendi uma coisa. Emergência, ele não é o momento de pensar. Ele é o momento de você executar. Né? Aí quem tenta decidir, né, durante um acidente o que vai fazer, ele já vai chegar atrasado. Entende? Então aquilo já tem que estar pronto na memória, as pessoas têm que fazer. Tem uma mentorada minha que eu achei tão bonitinho, que a cada 5 aulas, né, da mentoria, o que ela fez? Ela fez um plano mental e colocou na parede do pet shop. Então, as pessoas conseguem passar por ali e entender como aquilo tem que ser feito. Elas vão relembrando. Por quê? Porque os colaboradores dela foram treinados com as minhas aulas, então eles assistiram a aula, eles pegaram todo o conhecimento. Então, agora o plano mental fica ali com cada 5 aulas, para eles irem relembrando. Não, numa hipertermia o animal fica assim, ó. Então, às vezes, eles. Não é o que está tendo. Convulsão. Nem todo animal com convulsão coloca as perninhas para trás e o pescocinho para cima.
Tem animais com convulsão que eles simplesmente estão piscando um olho diferente do outro, e isso é uma convulsão. Como que você vai aprender isso se você não estudou isso? Então, são pequenas coisas que precisam ser observadas dentro de uma banho tosa. Você precisa estar atento para isso, tá ok? Daí, assim, para tudo que você vai fazer, você pode ter esses protocolos. Que nem eu falei, ela fez um plano mental que ficou super bonitinho para cada 5 aulas, e todas as pessoas que estão trabalhando com ela recebem o treinamento daquilo, e depois elas ficam só relembrando. Por quê? Porque numa emergência, se por um acaso der um branco, tá na parede. Então, assim, ter um protocolo, ele diminui o medo, diminui o improviso, protege as vidas, diminui erro. Muitas pessoas, muitos problemas que você vê aí na internet, que as pessoas estão reclamando do atendimento do pet shopping, ocorreu um erro ali. Um animal ficou sozinho com a máquina de secar ligada. Um animal que ficou sozinho dentro da instalação do pet shopping, daquelas gradinhas que tem, né? Teve um bulldog que ficou enforcado entre uma gradinha e outra, porque eram aqueles pisos removíveis, e ele colocou a cabeça e acabou ficando preso ali. Quanto tempo ele teve que ficar ali para ele vir ao óbito? Quer dizer, ele estava sozinho naquele ambiente que não era seguro. Então, não foi só o erro de que, assim, ó, a tampinha subiu, né? Faltou um cuidado ali. Você se responsabilizou em ficar com aquele animal. Muitos pet shops marcam hora. Então, o cachorro ficou pronto às 10, precisa vir buscar até 10h15, 10h20. No meu pet, eu nunca tive isso. Os meus cães sempre puderam ficar. A maioria dos meus clientes traziam um cachorro antes de ir para o trabalho e pegavam o cachorro quando eles saíam do trabalho. Então, por exemplo, eles traziam o cachorro 1h30, 15 para as 2 e vinham buscar o cachorro 6 horas, 6h30. Isso era muito comum, era habitual, e eu nunca me importei. Mas esses cães nunca ficavam sozinhos. Esses cães sempre estavam cuidados. Sempre tinha câmeras também. Então, assim, se você teve que sair, você foi para um outro lugar, você tem acesso às câmeras, você pode ficar olhando, ver se está tudo bem, se ninguém se mexeu. Então, você tinha aquele controle. Isso nunca foi um problema para mim. Eu sempre tive muitas grades, né? Então eu tinha como manter todos esses animais ali. Até as pessoas diziam assim: nossa, Sandra, eu usava alguns óleos essenciais, né? Que são permitidos para cães e são seguros. Não pode usar nos cães. Mas algumas coisas eu usava no ambiente, as pessoas chegavam lá e diziam: nossa, Sandra, tem 25 cães aqui, mas estava aquele silêncio, todo mundo quietinho, todo mundo tranquilo. Por quê? Porque estavam todos seguros. Os animais que vão ficar mais tempo no pet têm que ficar nas grades mais seguras. Eu tinha umas grades que elas são de material de fibra, não sei dizer qual é o tipo de fibra, mas era o tubinho individual, não tinha como um cão ter acesso a outra gradinha, não era só aquela divisória que separava, né? Então as grades eram separadas realmente, né? É uma grade maravilhosa, eu super recomendo ela. Então ela era muito segura. Então os animais ficavam ali, não tinha muito o que acontecer com eles dentro daquele espaço. Como é a sua realidade? Você entende? Eu posso trazer exemplos da minha realidade aqui, mas você tem que olhar para a sua e tomar as decisões do que você precisa fazer. Então, você saber o que fazer, você vai proteger os seus colaboradores, você protege o tutor, porque ele também é penalizado quando acontece algo com o cão dele, né? Ninguém quer isso. Você está protegendo a sua empresa. E isso é uma decisão de empresário. Então, assim, talvez você nunca tenha passado por uma parada cardiorrespiratória. E eu espero que você nunca passe, né? Eu não tive parada cardiorrespiratória no meu pet shop. Mas quando eu parei de atender no Banhosa, eu tive 2 cães que tiveram parada cardiorrespiratória quando eles foram para o próximo pet shop, quando eu fechei o meu, né? Então, assim, eu espero que você nunca passe por isso, ok? Mas existem outras coisinhas pequenas que podem acontecer que agravar muito isso. Uma das minhas mentoradas essa semana entrou em contato comigo para a gente montar, né, o que a gente iria falar com o responsável, por quê? 5 ou 6 dias depois do banho, a pessoa entrou em contato que disse que depois do banho a cachorra saiu mancando. E já faziam 5 dias e ela não tinha parado de mancar. Um cão de grande porte, com problema de coluna, idoso, que tomou o banho e começou a mancar de uma perna. Aí eu pedi para ela olhar nas câmeras, ela tem câmeras, veja o que aconteceu exatamente em todo o banho. Não aconteceu nada, o trabalho foi feito com carinho, com todo cuidado. Durante o banho, a cachorra deu uma bambeadinha na perna, como se ela tivesse perdido as forças da perna. O quê?
um sinal muito clássico de problema de coluna. Então, foi falado isso para o responsável, pedido para ela entrar em contato com o ortopedista que já atende a cadela pela coluna. Por quê? Porque no manuseio do banho pode ter forçado sim, a cadela pode ter ficado um pouquinho mais tensa, isso por si só já faz a coluna ficar um pouco mais tensa e pode desenvolver dores. Mas ela tem câmeras, ela soube como falar com o responsável, porque senão, daqui a pouco vira aquela briga. Não, aqui não aconteceu nada, foi tudo bem. Não, mas é que ela saiu mancando daqui e o tom de voz e a maneira com que você vai expor leva a um problemão de uma coisa que nem era um problema tão grande. Ok? Então, assim, se você quer estar preparado para atender essas pequenas coisas e as grandes coisas que podem acontecer de acidente dentro da sua empresa, eu te convido a conhecer, né, a mentoria do Pet Shop Seguro. O que nós temos ali dentro? Ele não ensina só os primeiros socorros. Sim, tem os primeiros socorros ali dentro? Tem. São 20 aulas que já estão gravadas na plataforma. São liberadas 5 aulas por semana, que você vai assistindo e elas ficam salvas ali. Mas, além disso, a gente tem durante um ano um acompanhamento. Então, a gente tem a mentoria. Uma vez por mês, nós temos uma aula ao vivo, onde eu vou tirar as dúvidas que vocês me trazem ali, dos detalhes que você tem aí, alergia, pezinho vermelho, desembolo, como é que a gente pode fazer para não deixar tanta reação, como fazer os banhos medicamentosos, problema com os lacinhos, o que cuidar com os olhos, né? Tem vários problemas que o pet shopping pode sim causar nos olhos dos animais, então a gente tem que saber como que a gente vai cuidar de tudo aquilo ali, tá? Então, assim, tudo isso eu vou trazendo nas aulas ao vivo, então é realmente um acompanhamento. Que é que nem eu estou dizendo, os mentorados me trazem a situação Sandra. Como que a gente poderia agir? Então, a gente vai pensando juntos em como solucionar os problemas para manter sempre os animais seguros, a sua equipe segura, a empresa segura e o tutor feliz com o seu trabalho. Então, é nisso que a gente tem que pensar, no que a gente pode entregar de melhor. Então, assim, quer diminuir os riscos aí da sua empresa? Quer saber como agir em cada situação? Bom dia, Nilson. Eu falei de você hoje que nem todo mundo precisa dizer não para os cachorros bravos, né? Se você decide atender e aprende a ligação, pode atender cachorro bravo. Ó, o Nilson estava ali assistindo um, uma aulinha. Então, é exatamente isso. Então, se você quer tornar o seu pet shop com um atendimento melhor, mais seguro, a sua equipe treinada, e você ter esse acompanhamento durante um ano, vem, comenta aqui embaixo da live, seguro, que eu te explico como é que funciona para você vir para o lado de cá. Beleza? Um grande beijo para vocês e até semana que vem. Já encerramos ali no Instagram, agora vamos encerrar aqui no YouTube.